Vamos lá começar o shiur de hoje. Já, se Deus quiser, o penúltimo shiur do livro. Estamos na página 269. Então, nós tínhamos visto justamente o quê? Sobre como a virtude da humildade foi que ajudou Caleb Ben Yefuné, a oração, a tefilá, que ele foi rezar no túmulo dos patriarcas, e a humildade dele, ao ponto que a Torá mesma chama ele Ve'avdi Caleb, o meu servo. Ou seja, ele estava totalmente, como se chama, devotado e submisso a Hashem, entregue a Hashem. Então, por isso, que ao ponto que, Avdi, qual a característica de um servo? Ele não tem vontade própria. Ele faz o que o amo manda. Já. Você faz o que Hashem manda. Minha vontade é fazer o que Hashem quer. Essa basicamente foi a virtude dele, e com isso terminamos o shiur anterior. Então, o Rav Shalom Mordechai Shvadron, um rabino que morava em Israel, faleceu faz mais ou menos quase 30 anos atrás. Ele era conhecido como Magid de Yerushalayim, o predicador, por assim dizer. Então, contava a seguinte história como uma parábola para ilustrar este conceito de humildade. Humildade não é tão simples, hein? Eu sou muito humilde e posso te dizer que não é tão simples. Argentino mesmo. Então, por isso mesmo, ao contrário, mas isso é um pleonasmo. Argentino humilde é uma redundância. Uma utopia. Um grande Rav é convidado para dar uma derashá em uma sinagoga durante um Shabbat de Rosh Chodesh. Esse Shabbat que vem vai ser Rosh Chodesh, então quem quiser vir aproveitar. Inclusive um Shabbat especial, vamos tirar 3 Sifrei Torah, 3 livros da Torá saem nesse Shabbat. É bem falado. Então, se Deus quiser, um para a Parashá da semana, outro para Rosh Chodesh e outro para Hanukkah. Então, ele se sente nas nuvens honrado pelo convite. O shiur que ocorreu à noite durante Kabbalat Shabbat foi considerado excelente pelos presentes. Assim, na manhã seguinte, o Rav espera que ao menos lhe seja dada a terceira aliá à Torá. Porque a terceira significa a primeira oportunidade que você tem, dá para ele. Ok? Tem gente que gosta de terceira, tem gente que gosta de sexta, tem gente que gosta de maftir. Cada um tem o kavod que ele gosta, mas a terceira, tradicionalmente, tem a importância de ser justamente aquela que, Cohen é pré-estabelecido, o Levi pré-estabelecido, não é mérito. Você nasceu Cohen, nasceu Levi. Agora, ser chamado de Israel, o primeiro Israel, ele é o primeiro. Então, ele estava imaginando, bom, se eu dei uma bela palestra ontem, então hoje, com certeza, vão me dar o kavod de me chamar de terceiro, sabe? Aquele destaque especial. Então, o que na prática não aconteceu. Daí ele presume que lhe será dada a sexta aliá. Tá bom, Shishi, a sexta aliá também, tradicionalmente, uma leitura da Torá importante. Por que é importante a sexta aliá? Na prática está trazido que a sexta aliá é aquela que tem os 10 mandamentos, etc. Então, é uma aliá importante. Mas, de novo, ele se engana. Então, vão me dar maftir. Sabe que maftir tem mais berachot. Porque, se bem maftir não faz parte da leitura da Torá, é um acréscimo que se lê para justamente ler dos profetas, ok? Mas tem as brachot da Torá e tem as brachot da Haftarah. Então, puxa, vai me dar esse kavod, ok? Então, vai me dar um maftir de Rosh Chodesh ainda. É um outro Sefer Torá, então sim tem uma importância, não é? É um maftir, mas um maftir especial também. No entanto, não foi isso que aconteceu. O Rav pondera mais uma vez e fica na expectativa de ser chamado para ser o Sheliach Tzibur de Musaf. Bom, vai me convidar para ser o Hazan de Musaf. O que não ocorre. Na Hazará, o Hazan, em vez de dizer a tefilá de Musaf de Shabbat de Rosh Chodesh, fez a de Rosh Chodesh dos dias comuns. Ou seja, se enganou. Errou. Quem foi o primeiro a bater na mesa para chamar a atenção do Hazan? O Rav, mostrando que o outro errou e que o está corrigindo Leshem Shamaim. Só em honra de Deus. Só estou preocupado com a honra de Deus. Sabe? Mas, na verdade,
é seu ego ferido que está gritando e dizendo: olhem o que aconteceu por vocês não terem me chamado para ser Hazan. Tá vendo? Me chamava, eu ia saber o que rezar. Chamaram um Zé Mané, olha o que deu. É assim que se comporta alguém que exige aquilo que acha que merece. Não o humilde, que espera e tem paciência, não reivindicando nada para si. Ele agradece em nome de tudo o que dá, o que ganha, sem esperar por nada. Resultado, ele se alegra com tudo que recebe e é verdadeiramente feliz. Ele não tem expectativas. Se você não tem expectativas, Tudo é louco. não tem decepção. Não, porque o que é uma decepção? A decepção é a expectativa não atendida. E conforme o tamanho da expectativa, será o tamanho da decepção. Ok? Então, na prática, isso daqui é uma conduta honesta. Tem uma história muito interessante que tem um rabino nos Estados Unidos, da cidade de Deal, New Jersey, e ele conta que uma vez tinha um encontro de todos, de grandes rabanim e tudo mais, e ele estava representando a congregação dele, e ele estava sentado como se fosse numa mesa principal, e foram chegando grandes rabinos de Israel e tudo mais, e ele foi sendo empurrado, até que de repente veio alguém, falou, olha, não reparou que é o rabino da congregação, etc., e falou, e chutou ele para fora da mesa até. Ele falou, imagina, estão fazendo isso comigo. Ele conta no shiur, estão fazendo isso comigo, me está expressando dessa maneira. Imagina, um desrespeito com a congregação que eu dirijo. Não é comigo, é o cavalo de todo mundo. Passam uns minutos e ele começa a refletir. Ele mesmo conta. Fala, a quem estou querendo enganar? Eu estou preocupado, o que eu queria estar sentado aqui. Eu estou preocupado com minha congregação. Eu estou preocupado com o respeito que não se dá porque sou líder de uma congregação. Não, estou preocupado comigo mesmo, que todo mundo veja, oh, ele está lá na mesa principal. Menos. Ou seja, quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente, não, eu faço pelo cavalo de... Não, você está fazendo por você mesmo, você quer aparecer. Entendeu? Você não está fazendo isso pela memória ou pela honra de alguém, em geral. É sino pela própria. Imagina, o cara não está me mencionando. Então temos que ter cuidado. Daquela história que o senhor contou, daquele rabino muito bom, conhecido, acho que é o Xuxa, que falou que ele apanhou, que ele não reconheceu que era ele mesmo. A Rav Xuxa. É. Mas humildade é uma característica, não é tão simples. Eu te falo, eu venho trabalhando muito sobre isso e demorou para conseguir. Nasceu. No hospital Yiddish. Sim. Eu também. Ainda sobre humildade e emuná, são os dois fatores que estamos exaltando que são fundamentais. Fé e humildade. Se você tem fé em Deus, você confia que tudo vai dar certo. Se a tua fé é certa e plena, não tem problema, vai dar certo. Porque, mesmo entre aspas, o errado é certo. Então, acabou. E se você tem humildade, não esperando nada por você, vai estar tranquilo. Então, Rav Shimshon Raphael Hirsch, que é um rabino do século XIX, traz esses dois conceitos em um estudo muito bonito sobre Parashat Be'alotcha, onde está escrito que Am Israel viajava e acompanhava segundo a ordem de Hashem, acampava, perdão. Ele viajava e acampava segundo a ordem de Hashem. Al-Pi Hashem Isau, aí sube Bnei Israel, Al-Pi Hashem Yachanu. Eles viajavam pela boca de Hashem e acampavam pela boca de Hashem. Al-Pi Hashem, Be'al Moshe. Então era pela boca de Hashem e através de Moshe. Ou seja, havia uma nuvem que, conforme andava ou repousava sobre o povo judeu, se a nuvem andava, sinal que temos que andar. Quando a nuvem parava, sinal que temos que parar. Ok? Então indicava que se ele tinha de se deslocar pelo deserto, se deter, acampando em um ponto exato, por um período indeterminado. Às vezes era por um dia, às vezes ficaram anos no mesmo lugar. Segundo a vontade de Hashem, como o tabernáculo estava sendo montado e desmontado. Já às vezes o tabernáculo era montado apenas por um dia e desmontado para viajar,
e depois era novamente, às vezes, por mais tempo. Então eles seguiam essa nuvem. Sim, E essa era a vontade de Hashem. se expressava dessa maneira. Por isso que demorou tanto. Porque podia ser rápido, né? Não, na verdade, Descido não, a na verdade, Israel- calma, na verdade era para ser rápido. Só que se você repara, pouco tempo depois que eles saíram do Egito, eles pecaram no que voltaram da terra de Israel, falaram mal da terra, os espiões. Sim. E por conta que eles falaram, percorreram a terra 40 dias Então e voltaram e falaram mal da terra, demorou Deus castigou que por cada dia um ano. eles pagariam, entre aspas, um ano, e aí demorou 40 anos. Entendeu? Então, sim, era a vontade de Hashem, mas como consequência deles terem falado mal da terra. Então, na prática, é assim, e assim é a vida do ser humano. Desde seu nascimento, uma grande viagem, cujo ritmo é ditado pela vontade de Hashem. Nós temos na nossa vida também uma jornada. O que é a nossa vida? A gente, toda a nossa vida, é uma grande viagem, desde o nascimento até o falecimento. Certo? Aproveitar, dedicar o shiur para a elevação da alma de Benjamin Zev Alevi, Ben Yankel Yehuda e Efraim Ben David. Então, já falando de falecimento, que seja que a jornada deles ainda continua através das mitzvot e brachot que a gente faz para a elevação da alma deles. Então, quando você faz uma tzedakah, uma mitzvah, um estudo de Torá, uma brachá, a gente está elevando a alma deles também. Ainda estamos fazendo pix para a conta deles espiritualmente. O pix não é somente financeiro. Essa é a ideia do shiur que estamos fazendo, então. Então, na vida, a pergunta é se nossa vida também estamos sendo guiados por Hashem, pela vontade de Hashem. O Ramban Nachmanides chama a atenção para o fato de a Torá se prolongar em diversos versículos quando descreve esse mecanismo de viagem e descanso de Am Israel pelo deserto, de acordo com a ordem de Borei Olam. Eles não sabiam quanto tempo ficariam acampados em determinado lugar. Poderia ser um dia, como falamos, uma semana, um mês, um ano. Quando vinha a ordem divina para que o povo judeu parasse de viajar, segundo indicação das nuvens de honra que envolviam o acampamento, era preciso montar o tabernáculo, parar, e as tendas para cada tribo. Aí cada um se instalava. Já quando a ordem era para seguir a jornada, eles tinham de desmontar e embalar tudo para continuar o caminho. Até aqui está claro. Essa é a lição que temos de aprender desses versículos. A de fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu, nosso guia. Temos de nos colocar nas mãos dele, com total confiança e fé, mesmo que muitas vezes não entendamos o porquê dos fatos. Do mesmo jeito que ele não sabia por quanto tempo estariam acampando, a gente não sabe exatamente por que às vezes a gente quer isso de nós, mas ele quer isso de nós. Por quê? Provavelmente por nosso bem. A gente às vezes não vai entender. É que nem você vai no médico e vai te dar determinada prescrição. Você não necessariamente entende. Ah, me deu uma medicação. Por quê? Como essa medicação vai atuar? O que vai provocar? Mas você confia. Certo? E olha no chat GPT também. Não, hoje em dia, mais no chat GPT do que no médico. Vamos olhar no chat GPT a ver se o médico está certo. Rabino, como o senhor está falando dos 40 anos, né? Venho pensando uma coisa, quanto Am Israel está conectado, muitas vezes, muito mais do que a gente imagina, né? Porque o senhor vê a questão da minyan, né? Que a gente sempre precisa estar rezando com minyan, então um precisa do outro para fazer a reza completa, como tem que ser. E você vê que esses 40 anos, o que eles falaram mal, influenciou todo o Am Israel. Lógico. Então, como a gente pode... Não, mas a gente tem uma responsabilidade comunitária. Você não é um indivíduo isolado. Por isso que o judaísmo contra o eremita, etc. Ao contrário, nós procuramos a sociedade. Você não está num navio sozinho e faz o que você quer. O que você faz afeta o destino de todos. Isso é um fato. Então, não raro, começamos a gostar de um trabalho, de um ambiente e temos de abandoná-lo. Noutras, o contrário é verdade. Não estamos gostando de onde estamos, mas temos de ficar ali. Devemos receber com alegria todas as situações que Hashem nos envia. Todos que se encontram no caminho do pastor chamado Borei Olam estão na trilha da felicidade. A infelicidade vem de sair desse rebanho, lo além. Sempre esteja pronto para ir atrás de seu guia.
mesmo sem entender para onde ele o está levando. Espere, seja acampado ou viajando. Sempre, não interessa a situação, pois tudo o que ele faz é para o bem. Sempre, Hashem não te deseja algo ruim. Às vezes a gente não entende e não enxerga. Shahrir Simpson, Rafael Hirsch, chama a atenção sobre o fato de a Torá se prolongar mais nos psukim que relatam no momento de acampar do que nos de viajar. Por quê? Se todo objetivo é a viagem, o descanso, o que é, na verdade? Uma preparação para a jornada. É supérfluo, é uma necessidade para poder continuar. Imagina, você vai de carro daqui à Punta del Este, vai. Tem que parar. Você vai ter que Sim. paradas para abastecer, para ir no banheiro, para dormir. Você não consegue fazer de uma vez só o trecho inteiro. Sim. Vai ter que parar para descansar. Então, na prática, o que você vê? O que importa? É a viagem ou a parada? A viagem. A parada é uma necessidade, é querer abastecer. Ah, não, eu fui abastecer. Ninguém no abastecimento tem um propósito. Entendeu? Ele precisa abastecer. Então para abastecer e continua a viagem. Então, Pit stop nas corridas, né? Fala, uau, que pit stop sensacional. sim, quando é que o pit stop é sensacional? O que é o pit stop? Quando é rápido. Ao contrário, quanto mais rápido é, melhor, é mais eficiente. Então, na prática, ele pergunta por quê. Porque a Torá relata a parada mais do que a viagem. Então, por quê? Então, a Torá queria, assim, enfatizar a característica de Israel de ser paciente. Porque cada parada foi o que demorava. Ficaram em um lugar 38 anos. Então, a parada que demorava. Afinal, o deserto não é um lugar agradável de se estar. Por isso era preciso ter muita sablanut, muita paciência quando se acampava ali durante tempo indeterminado, porque ninguém sabia por quanto tempo. No entanto, eles sabiam que não ficariam no deserto, que seu destino seria Eretz Israel. E a tendência de quem conhece seu destino é a de acelerar o deslocamento. Você quer chegar logo no destino, certo? Você não quer ficar lá. Eles não podiam. Mas essa viagem deveria ser feita no ritmo ditado por Hashem. Por meio desses testes, Akadosh Baruch Hu colocou seu povo para adquirir a característica de saber se silenciar, subjugar e principalmente chegar a um nível de humildade e paciência. Ou seja, saber aceitar. Tem adversidades, acabou, faz parte. Não tem que reclamar. Tem que saber aceitar com dignidade. Só quem tem bitachon em Akadosh Baruch Hu é paciente. Quem confia na Hashem é paciente. Ou seja, a criança, você lembra quando viajava e as meninas eram pequenas? Pai, falta muito. Falta muito. Aí parava num posto para abastecer. Chegamos? Não, daqui a pouco. E ela fazia o quê? Começava a chorar? Não, tá bom, daqui a pouco. Confiava no papai. Certo? Confiava em você? Na prática, o que isso significa? É um exemplo de nós com Hashem. Hashem incutiu isso dentro de nós. Essa confiança nele, essa paciência. E essas eram e são as ferramentas necessárias para Israel enfrentar o Galut. E dizer a Hashem, mesmo que a redenção demore, nós estamos à sua espera, pois estamos em suas mãos. Ou seja, na prática, a gente aceita a situação, a gente aceita o desafio, a gente aceita as circunstâncias que nos encontramos. Por quê? Porque se Hashem assim determinou, com certeza, porque é bom e é para o nosso bem. Bom, mais um pouquinho. Então, o seguinte hidush, a novidade, foi ouvido por Rav Baruch Rosenblum Shlita. Ele diz o seguinte, na Parashat Hukat, certo, onde nós lemos sobre a vaca vermelha e demais, lemos sobre o episódio da morte de Miriam, a irmã de Moshe, que levou ao fim do poço de água que abastecia a Israel do deserto. Quando o povo de Israel se deslocava, tinha como um córrego de água que acompanhava eles. Então sempre tinha água potável, mesmo no meio do deserto. Quando ela faleceu, sumiu. E o povo teve sede, reclamou para Moshe, e teve que bater na pedra, etc. Certo? E Hashem mandou de novo, se bem que o povo reclamou, mas bater a pedra e tirar água de pedra é fácil. Quantas vezes já tirou água de pedra, Rafa? Nunca, ainda não?
Então, persevera. Então, na prática, aflito com a falta de água, o povo procurou Moshe Rabbeinu. Foi então que Hashem disse a Moshe: "Kach et המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו." Pega o cajado e congregue o povo, a congregação, reúna a congregação, você e Arão, teu irmão, e falarão a pedra aos olhos deles, e dará água. והוצאת להם מים מן הסלע, e tirarás água da pedra, והשקית את העדה ואת בעירם, e assim darás, abastecerás o povo e o seu rebanho. Então surge aqui uma pergunta. Assim fez Moshe, mas antes de golpear na rocha, ele disse, antes de bater na pedra, ele disse o seguinte: Shimuna Amorim, Aminasela Zeno Tzirachem Maim, ou ouçam agora, rebeldes, tiraremos água para você dessa rocha? O que vocês acham? Vamos conseguir ou não vamos conseguir? Então Rashi explica que Moshe e Arão não sabiam de qual pedra sairia a água, e assim se dirigiram ao povo com essa questão. Qual é a pedra? Não sabemos. Então foi então que Moshe golpeou a pedra, em vez de falar com ela, dando de beber para Israel. Se nós reparamos, Hashem falou para Moshe o quê? Pega o cajado, reúna o povo, vedivartem la sela, falarão para a rocha, não baterão na rocha. Certo? Ele bateu em vez de falar. Então isso contrariou Hashem, que naquele momento decretou que Moshe e Arão não entrariam com o povo de Israel à Terra Santa, à Terra de Israel. Porque, diz o versículo, Israel, visto que vocês não tiveram fé em mim para me consagrar aos olhos do povo de Israel, então, portanto, não trairão esta congregação à terra que eu dei para eles. Então surge aqui, Moshe e Arão foram ordenados por Hashem a pegar o bastão e falar com a pedra. E em vez disso, golpearam-na, o que resultou no castigo de serem impedidos de entrar em Eretz Israel. Então muitos comentaristas se debruçam sobre esse episódio, discutindo qual foi o verdadeiro pecado dos irmãos sagrados de Moshe e Arão. Qual foi o pecado? Shimona Amorim. Então vamos ver. Rashi diz que o erro fatal foi o de realmente Moshe ter batido na pedra. O erro foi que bateram. Deus falou para falar e eles bateram. Certo? Ramban, o Nachmanides, discorda, dizendo que o pecado foi o de Moshe ter ficado nervoso com o povo, referindo-se a eles como rebeldes, como diz o Yosef Shai. Ele está reclamando por que você, a bronca foi porque você já se dirigiu a eles como rebeldes. Oh, seu sem vergonha, vem aqui. Poxa, que forma de chamar alguém? Mas já está no limite já, né? Mas desculpa, concordo, Moshe, mas de Moshe, no cargo e na posição que ele tinha, você não pode se dar esse direito. Não sei se entendeu. Está no limite, isso para uma pessoa, ultrapassar o limite para uma pessoa normal. De Moshe, que falou com Deus, a exigência é maior. Isso na prática. Você, por exemplo, algum, desculpa a expressão, desastrado, quebra alguma coisa, você não espera outra coisa dele. Agora, de alguém num nível muito mais elevado, você exige dele, espera dele outra coisa. Imagina no centro cirúrgico, uma instrumentista deixa cair os instrumentos no chão, onde todo mundo pisa, etc. Tem que estar todo esterilizado. É um erro que talvez a faxineira pode cometer. Não é ela. Não sei se dá para entender. Tem coisas que a posição que você tem exige de você determinados compromissos e posições. Então, isso que o Ramban diz. Ok? E sabemos que Hashem é muito zeloso com seus filhos, punindo quem se dirige assim para com elas. Ou seja, se alguém vem e maltrata a tua filha, como você vai se sentir? Mas se a oração, a caridade e o arrependimento perdoa, por que ele não foi perdoado então? Moisés. Não perdoa. A oração, a caridade... Não Não anula? anula.
na verdade, remove. Quando você remove, qual a diferença entre anular e remover? Claro. Tá. Quando você remove uma mancha, ainda fica uma marca. Não sei se entendeu. Sim. Tem dois níveis. Você tem uma sujeira na roupa, a marca fica. E às vezes você consegue tirar que não fica marca nenhuma. Mas todo ano, São níveis de chuva. todo ano em Yom Kippur, não é? Arrependimento, oração e a caridade? Sim. Então, naquela época, se ele fez oração, estava arrependido, por que Moisés, então, não foi... Porque uma vez que Deus decretou, porque para ele o nível de transgressão é muito grave. Isso os sábios dizem. E Moshe, inclusive, ele se arrependeu. Tá bom, eu te perdoo, mas não esqueço. É que nem a tua esposa. Ela perdoa, mas não esquece o que perdoa. Digo, tua esposa minha, entendeu? Eu prefiro a esposa no conceito. Só muda o endereço. Mas na prática é isso. Ou seja, por quê? E dizem os sábios perguntam na prática, o que você está falando é verdadeiro. É real, os sábios perguntam, mas Deus não podia perdoar você. É que esse erro, mesmo que seja pequeno, para Moshe é considerado muito grave. Para o nível de Moshe. Não sei se dá para entender. Ou seja, como falamos, deixar cair o bisturi, uma faxineira, é uma coisa. A faxineira também limpa o centro cirúrgico. Mas, Expectativa e realidade. entre aspas. Então, Ramban também afirma que o erro deles foi dizer Notzi lachem maim, tiraremos para vocês água. Qual é o problema de dizer isso? Como se fossem eles. Exato, somos nós. Eu sou bom. Não é Deus que está dando água, sou eu. Entendeu? Yosef Shai que está dando água. Entendeu? Como se eles próprios fossem capazes disso e não Hashem. Assim como explicam os Baalei e a Tosafot, em vez de Notzi lachem maim, deveria estar escrito, em vez de tiraremos água para vocês, o correto seria dizer Yotzi lachem maim, tirará água para vocês, referindo ao Kadosh Baruch Hu. Ou seja, eles já se expressaram como bons portenhos. O único realmente capaz de fazer isso é Hashem. Ou seja, faltou trocar a letra Nun pela letra Yud. Ao invés de Notzi, Yotzi. Em vez de vamos tirar, ou vamos dar, Hashem dará. Esse foi o erro deles. Porque de modo como falaram, ficou parecendo que eles próprios, Moshe e Arão, seriam capazes de tal feitio. O que é um equívoco, já que tudo vem de Hashem. Então, isso daqui, já, no estágio, no nível que eles estavam, isso daqui foi grave para eles. E por que esse castigo deveria ser tão grave? Perguntam-nos os Chachamim, já que estamos falando dos dois irmãos que tanto fizeram por Am Israel, então diz todo por causa de uma Yud, todo por causa de uma letra, em vez de Notzi, Yotzi, que diferença faz uma letra? Então, como Moshe poderia saber que esse seria um deslize tão grave? Ou seja, Moshe errou, tudo bem. Mas como você perguntou, o erro tão grave assim? De onde ele poderia saber? Tá bom, errei, mas peraí, não dá para corrigir? Não dá para... Existe um erro que não dá para corrigir? Ok? Um exemplo também, né? Se com ele foi assim, o resto então que... Na verdade, isso traz nossos sábios na mesma passagem, mas em outro sentido. Deus reclamou deles que eles pecaram quando Deus pediu para eles, congreguem o povo para quê? Cajetamate, aquele taidá, reúna a congregação, ok? Para que tudo isso? Para que leakdisheini? Para me consagrar. Ya não emantem bi leakdisheini. Vocês não acreditaram em mim para me consagrar. O que significa para me consagrar? Então diz o seguinte, se você tivesse falado para a pedra, ao invés de bater nela, o povo de Israel ia aprender uma grande lição. Deus está falando conosco, temos que ouvir. Deus falou com a pedra ouviu. Agora, qual é a lição? Bateu na pedra, então nós vamos ouvir depois de apanhar somente. Se a gente precisa apanhar, não sei se entendeu, já chegou no nível pior ainda. A resposta é que Moshe deveria ter aprendido isso da própria Torá, que é da própria Torá, no episódio envolvendo Lot e os anjos que Hashem enviou para destruir Sodoma. Quando manda os anjos, Deus, para destruir Sodoma, a cidade de Sodoma e Gomorra, etc., que depois
foi destruída e Lot fugiu com as filhas e a esposa virou uma estátua de sal, etc. Então diz, antes de o local ser aniquilado, os anjos disseram a Lot, o que falaram? Que maschitim anachnu et hamakom hazeh ki gadlat tzakatam et pnei Hashem. Nós destruímos este lugar porque, pois, com o clamor diante de Deus se tornou grande, aumentou muito. Ou seja, em vez de dizerem que Hashem destruiria Sedom, nós vamos destruir. Não, nós somos os porta-vozes. Quem faz é Hashem. Certo? Então, na prática, os anjos atribuíram isso a eles próprios. Então, conta o Midrash que a Kadosh Baruch Hu não gostou dessa afirmação e os castigou, banindo-os da corte celestial por 138 anos. Rashi diz que não passou mais adiante quando Lot diz ao anjo, incumbido de salvar a sua família, que queria ficar em uma cidade chamada Tzoar. Então diz o que ele falou, que ele queria ficar nessa cidade. O anjo respondeu para ele, Maer e Malet Shama, que lo uchal lasot davar ad boacha shama al ken karashem amakom Tzoar. Diz, se apresse e fuja para lá, certo? Escape para lá, pois nada posso fazer até que chegue lá. Ou seja, na prática, Rashi explica que o anjo disse isso depois de ser castigado. E, portanto, agora reconhecia que não tinha qualquer poder. Se você vê, na primeira nós estamos destruindo. Agora diz o quê? Eu não posso fazer nada. Ou seja, não depende de mim. Então, mas que tudo estava na mão de Hashem. Sendo ele apenas um emissário. Então, Moshe e Aaron deveriam ter aprendido a lição desse episódio. E isso foi grave. Já nós devemos aprender. Ou seja, tem que ter. O que te torna um adulto, às vezes, não inteligente, mas torna ele sábio? A experiência. Que a gente fala escola da vida, vivência. Então você tem que saber aprender. Errar é humano. O problema é reincidir. E você tem que aprender, às vezes, não necessariamente do teu próprio erro, tem que saber aprender dos erros dos outros. É isso que foi cobrado de Moshe e Aaron. No cargo, na posição que vocês estão, isto daqui era muito grave para vocês. Amanhã a gente continua e termina o livro, se Deus quiser.